Boa tarde, galera. Tudo bem? Pessoal, vou começar, né? Eu vim aqui para constranger um pouquinho, se vocês me derem essa liberdade. Posso? Mas eu queria começar, né, agradecendo, na verdade, ao espaço. Né? A gente está muito feliz de estar aqui. E antes da gente, de fato, começar a conversa, o debate, eu queria fazer uma pergunta específica para as pessoas brancas da sala. Então, isso aqui é parte de um experimento social. A gente está reproduzindo o que aconteceu num documentário chamado Olhos Azuis. Então, vou perguntar para as pessoas brancas da sala levantarem a mão. Quem aqui gostaria de ser tratado igual às pessoas pretas? Levanta a mão, por favor. Bom, isso faz 50% do meu trabalho, que é sinal de que vocês sabem do problema, né? Então, a gente começa justamente nessa temperatura para falar um pouquinho sobre economia criativa. E eu queria dizer que é uma honra falar sobre esse tema. Eu sou Robson Rodrigues, diretor e produtor executivo do Influência Negra. Estamos aqui para falar sobre uma área que movimenta 3,1% da economia do nosso país. Para vocês entenderem, né, isso dentro do PIB, para vocês entenderem, está à frente da economia automotiva e muito perto da economia de construção, né, a parte que está em torno de 4%. A gente ainda está falando de uma indústria e de um mercado onde homens brancos, eu tive que anotar porque é um dado meio assustador, eles recebem salários em média, né, 90% maior do que das mulheres brancas, 150% maior do que de homens pretos e 200% maior que mulheres pretas, segundo um estudo mais recente, né, do Instituto Itaú Cultural. Então, para a gente começar essa conversa, queria apresentar rapidamente aqui os meus companheiros de debate. Né? À medida que a gente vai conversando, eu introduzo um pouquinho mais, mas eu queria ouvi-los diante de um cenário que a gente está vivendo, né, em relação à economia criativa. Eu queria entender um pouco o que é isso. Né? Virou moda. Hoje o governo já assumiu isso enquanto uma área. Todo mundo está falando que economia criativa é o futuro. Será que a gente sabe de fato o que é isso? E aí, quando a gente racializa as coisas, reza a lenda que a gente está 10 anos atrasado em tecnologia para um negócio chamado racismo, 500 anos de escravidão. Acho que muita gente já falou sobre isso, né? Então, eu estou aqui com pessoas incríveis. Dom Filó, engenheiro, jornalista, fundador da Cutting TV, o maior acervo digital da cultura negra. Vale muito a pena conhecer quem não conhece. Estou aqui também com o Felipe, né? Ele é Relações Públicas e estrategista de comunicação e conteúdo, um dos líderes do grupo étnico-racial da Globo. E vem falando enquanto um especialista mesmo, né? Estou aqui com a Mari Santos, vou pular o Lu, porque ele também é do Influência, meu sócio, então os irmãos a gente fala por último, né? Todos são meus irmãos, mas ele me atura todos os dias. Estou aqui com a Mari Santos, ela é estrategista criativa, diretora de criação, comunicadora, e lidera a área de entretenimento no Bioma Jubarte, produtora incrível e parceira também. E Espartaco Santiago, que é publicitário, diretor de arte, criativo, apresentador, creator. Então, tem uma galera com perspectivas bem plurais. E eu queria começar fazendo a seguinte pergunta. Né? Para vocês, né, quando a gente fala sobre economia criativa, a gente está vendo essa crescente nesse assunto. Como é que a gente está, efetivamente? Como é que vocês enxergam a economia criativa em termos de oportunidade? A gente está crescendo, falta um movimento. É real quando a gente fala de economia criativa e a gente coloca o preta no final? Vamos seguir a linha aí na ordem, começando honrando os mais experientes. Boa tarde a todos, todas e todos. Eu fico muito feliz de estar aqui mais uma vez dialogando. E eu estive aqui o ano passado e naquela oportunidade, meio peixe fora d'água, mas com uma perspectiva e um sonho que se torna realidade hoje. Uma TV preta no ar, Fest, canal Fest, e essa TV no ar, 24/7, nas plataformas da Samsung, TV Plus, TCL, Pluto TV, e daqui a pouco, na que está faltando, que sai LG. Porque essa questão, o avanço está sendo muito rápido, as coisas estão acontecendo muito rápido. Né? Se a gente passar os últimos 20 anos, seria inimaginável uma mesa como essa, seria inimaginável um mercado atento à questão da diversidade. Agora, é interessante dizer que houve um crescimento? Sim. Esse crescimento se dá
publicamente, na visibilidade nas revistas, nas rádios, na televisão, a presença negra muito forte. Porém, para nós, da comunicação preta, o que a gente pleiteia daqui para frente é estar no comando, na decisão, nas narrativas, definir as narrativas, porque quem melhor do que nós para contar nossas próprias histórias? Então, a questão é essa, existe um gap. O gap está em quem decide e quem assina o cheque. Essa é a meta, porque excelência e qualidade a gente já está claro que nós temos. Perfeito. Então, as agências têm que caminhar para o que eu chamo de ponto futuro. Ponto futuro é aquele que não tem volta. O Brasil é claro, transparente, hoje, diferente de anos atrás, em que era uma democracia racial. Hoje existe a questão do racismo claro e que tem que ser combatido. Então, o papel das lideranças hoje, na sua grande maioria não negras, como foi dito aqui na pesquisa, é estar aliado à nossa luta, que não é a nossa luta, a luta da sociedade brasileira. Começo por aí. Que responsabilidade falar depois de Dom Filó. Por isso que eu fiquei quietinho, Eu fiquei até te olhando para ver o que o Felipe vai fazer agora. Falei, vou deixar fluir, não vou falar nada. Pega leve para mim também. Quando eu vi que o F era depois do D, eu falei, meu Deus do céu. Mas vamos lá, gente, vamos lá. Eu gosto muito de falar, o Dom Filó falou de passado e futuro, e eu gosto muito de pensar no processo histórico do Brasil. Né? A gente é um país de 524 anos, né? Eu que estou no ramo de TV, a gente tem ali mais ou menos 60 anos de TV no Brasil, 65, né? E muitas coisas, né, como o Dom Filó falou, a gente tem tido lutas vencidas nos últimos anos, né? E aí a gente faz um processo histórico de país e a gente pensa, a gente tem 21 anos desde as políticas das leis de cotas, né? A partir daí a gente começa a mudar o cenário do país. Nada estaria acontecendo hoje se há 21 anos a gente não tivesse política de cota como questão pública, né? Como questão de país, de Estado. A partir daí, a gente teve formações de profissionais negros em todas as áreas. A partir daí, a gente tem criações de imaginários diferentes, né? E, a partir daí, a gente tem uma indústria criativa diferente. Aí, em todos os setores, né? Então, tudo começa quando começa a ser política de Estado. A gente só consegue pensar no futuro quando a gente consegue, de alguma forma, ter políticas para que possam corrigir o passado. E a gente tem corrigido, né? A gente tem tido, como o Dom Filó falou 20 anos, eu não consigo imaginar 5. Acho que há 5 anos a gente não teria essa mesa aqui, nesse espaço, com essa plateia. Então, progresso, né? Mas a pergunta do roteiro seria sobre onda, né? Tomara que não seja uma onda, porque a onda morre na praia, né? E a gente não quer que morra numa praia, a gente quer continuar, né? Eu acho que esse movimento é importante para que a gente consiga, para que a gente continue transformando o mercado e possa fazer com que essa onda não chegue só na praia. Por hora também é isso. Tá ficando difícil, né? E eu acho que faz muito sentido só fazer uma adição aqui. Quando a gente fala sobre economia criativa e racializa esse assunto, né? A gente tem uma tendência de tratar a economia e criatividade enquanto universo publicitário, agência, e vamos fazer campanha legal para ganhar cane. E aí, quando a gente fala sobre economia criativa preta, a gente tem que falar em política pública, a gente tem que falar em equipamento, a gente tem que falar em tudo, absolutamente tudo. A gente tem que olhar para todo um ecossistema que perpassa não apenas a criatividade, mas perpassa a sobrevivência, perpassa a política pública, perpassa acesso. Então, o assunto ganha uma complexidade, uma roupagem assim que é assustadora, né? Esqueci de falar do Lu. O Lu... Não me apresentou, né? Lu do Influência Negra, ele é meu sócio, diretor criativo.
tem um pano de fundo aí muito incrível, né, desde Globo também, então já foi irmão de casa ali do Felipe, trabalhou na OGV, grandes agências, e hoje tem esse olhar de construção de narrativa com ancestralidade e afeto como base, né, que é o que a gente faz no Influência. E aí, Lu, o que tu acha? Difícil, né? Eu acho que eu posso falar de uma outra perspectiva, que é da perspectiva de oportunidade. Porque quando a gente fala de economia criativa, acho que a gente hoje tem uma ferramenta no nosso bolso, que é um smartphone, que coloca a gente também dentro desse mercado, de alguma forma. Tem muita gente que está criando conteúdo através do seu celular. Isso só mostra a potência que a gente tem nesse formato de criar conteúdo também. Claramente, tem a política pública para isso acontecer, tem que uma mobilização das pessoas para isso acontecer, mas a gente sempre dá um jeito de hackear, né, também. Então, a criatividade sobe acima da cultura, né? Faz parte da nossa essência, tá quase do nosso DNA, a gente querer fazer alguma coisa e fazer com qualidade, fazer com excelência. E, às vezes, essa excelência vem do celular mesmo, vem da periferia, vem do cara ali no quarto dele e conseguindo fazer a economia virar para ele também, né? Porque a gente está falando também do sistema capitalista que precisa de dinheiro para fazer as coisas. Então, esse estremecimento, quando a gente fala de um olhar racializado, é que eu acho que eu compartilho com todo mundo, assim, que a gente está sempre inquieto, querendo fazer, e onde estão as oportunidades, né? Então, a gente quer criar essas pontes para conseguir produzir melhor, produzir com qualidade, com saúde. Enfim, tentando ser otimista num cenário muito pessimista, mas aí a gente não tem nem oportunidade de ser pessimista, né? A gente só pode ser otimista, senão a gente nem sai do lugar. É sobre. A Mari riu porque a gente fala. Eu ri porque a gente fala exatamente isso, que é muito doido falar desse lugar da criação, né? Falando de economia criativa, eu acho que às vezes a gente também esquece que o campo da economia criativa ele é muito amplo. Ele não é só TV, audiovisual, não é só isso, né? Tem game, tem música, tem tanta coisa, tudo que é relacionado à criatividade. E aí tem os fatores de estamos chegando nesse lugar agora, é muito recente tudo. Estou falando até politicamente, né? Desde quando somos uma democracia? E constantemente sendo ameaçada nos últimos tempos, né? A gente tem visto isso. Então, são outros elementos, fora o que vocês falaram todos, política, pensar esse lugar aqui de ser 6 lideranças criativas sentadas falando com vocês, pretas. Pô, isso é... Caraca, andamos pra caramba, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente parece que andou pra caramba, quando você mexe em água parada, sobe muita coisa, né? Sobe mosquito, sobe mau cheiro, sobe muita coisa. Então, isso é força contrária que a gente também vai encontrar por aí, para ser criativo. E eu acho que a economia criativa, quando você pega ela no macro, eu realmente acredito nisso, e acredito que ela deve ser deslocada, descentralizada, que aí você amplia, e aí a gente vai falar mesmo de economia, vamos falar desse território enorme, quando a gente sai dos grandes centros, é quase revolucionário. É muito revolucionário. O que o Lu está falando de, cara, um menino com celular, qualquer favela, desculpa, não vou falar comunidade, nem vou falar periferia, qualquer favela, se ele joga, se ele cria um game, se ele programa, se ele faz uma coisa, isso é muito quebrar. Aí eu vou falar a palavra do publicitário, isso é muito disruptivo. Isso é tão disruptivo que é muito disruptivo para eles, né? É disruptivo para quem segura a grana, para quem dá o acesso, para quem, porque é uma força contrária. Você não pode mexer nesse vespeiro, você não pode mexer nessa água parada, porque a água estava tão tranquila, estava tão boa. Eu estava boiando, flutuando aqui de boa. Então, mexer nisso é muito para eles, mas para a gente ainda é pouco. É pouco porque, pelo nosso território, a quantidade de favelas que existe, tudo que é fora do centro, todo mundo que não tem acesso, todo mundo que não tem essa grana e não mexe nessa grana, está aí essa possibilidade. E eu vejo muito no lugar do... Quando a gente é realista otimista, que é uma coisa bem pessimista isso. A gente vê tanta coisa ruim por aí, mas esse é um lugar real de possibilidade de ascensão para mulheres periféricas, para mulheres pretas, para pessoas pretas, para tudo. Para mulheres brancas também, que, coitadas, né? 90%... A gente é 150%, mas 90% do salário do cara também é uma quebra muito grande, né?
E isso desloca, se você desloca dos centros e você consegue entender o que é essa potência e quanto essa potência é lucrativa, pô, isso é demais. A gente tem a gente tem o dinheiro na mão. Essa é a loucura, porque nós consumimos mais. Né? Na proporção de população, e aí eu não falo nem de diversidade, tá? Porque eu acho que, né, as pessoas cansaram de diversidade, igual cansaram da sustentabilidade. Cansaram da sustentabilidade, está todo mundo morrendo agora, queimado. Né? Eu queria ser hidropônica agora e não consigo. É isso, porque está todo mundo seco, morrendo, indo embora. Da onde vêm as soluções? As soluções sempre vêm, a inovação e a solução sempre vem da escassez. Né? A solução do problema é isso. Pô, eu não sei como ligar e desligar a luz. Vai lá o cara e inventa um interruptor, porque era um problema. Quem mais tem problema? Quem mais tem que se virar? Quem mais vai ser disruptivo e inovador para criar uma solução? E uma solução geralmente criativa, que ao longo dos tempos chamaram de gambiarra, mas é uma tecnologia de sobrevivência. Então, eu acho que, cara, para falar de economia criativa, a gente tem que começar também a pensar aí na proporção. Nós somos maiores, nós somos mais. Não é para sair metendo o pé na porta, podia também, porque eu sou dessa, pode meter o pé na porta. Às vezes a gente precisa meter o pé na porta, às vezes a gente precisa de um pouco de raiva. Mas esse dinheiro que está concentrado na mão dessa galera, na verdade, quem faz ele circular é a gente. Então, acho que a gente também tem que pensar com um pouco mais de criatividade, como dar essa quebra. Não vou nem dizer hackear, mas como dar essa quebra e retomar isso para a gente. Totalmente. E falando de consumo, né? A gente está falando de 1,7 trilhão, né? A gente movimenta, somos 57% da população e movimenta muito dinheiro. E aí, se perguntar para onde está indo esse dinheiro, é uma coisa bastante interessante. E se perguntar também como é que a gente está flertando, né, enquanto sociedade, com essas pautas. Né? É muito cruel chamar um movimento de onda. É muito cruel a gente falar em que onda que a gente vai surfar. É muito cruel falar como usar a pauta PCD, que está em alta agora. Como usar a pauta trans, que está em alta. Ah, se for preto e travesti, funciona melhor, então, colocar uma travesti? Vai dar mais audiência? Vai dar mais engajamento? Será que vai dar mais grana para travesti também? Então, a gente começar a pensar se essa verba, esse repasse, desse movimento brasilidade que a gente está vivendo, do Brasil real, se ele, de fato, está sendo legítimo, né? Se, de fato, essa grana que está se movimentando a partir dessas pautas está indo para os bolsos de quem deveria também. Porque não é deixar de ganhar, mas é todo mundo ganhar junto. E tu, Spartacus, o que tu acha? Boa tarde, galera. Eu sou Spartacus, sou baiano, sou diretor de arte, já trabalhei na Globo, na UGV Nova York, sou apresentador, já trabalhei no Futura, na MTV Brasil, sou na GNT e também sou creator, né? A maior parte das pessoas me conhece como creator. Então, o lugar que eu mais posso falar a partir de economia criativa preta é a partir da criação de conteúdo. Eu crio conteúdo desde 2017, profissionalmente, vendo isso como um trabalho. E quando eu cheguei, era tudo mato, né? Tipo, poucas pessoas criavam conteúdo, poucos creators negros conseguiam espaço num lugar que era dominado totalmente por youtubers brancos, né? Na época, o povo nem queria ser TikTok, queria ser youtuber, né? Era outra época. Eu bombava no Facebook. E aí, é outra época. E, assim, acho muito legal o que você trouxe sobre essa coisa da como a criatividade, a economia criativa preta, ela vai para além dessa coisa de agência, né? Porque, para mim, a criatividade ela está intrinsecamente associada ao desafio. Você geralmente segue por um caminho. Se aquele caminho você não consegue passar, você precisa criar outro. E não há dúvida que o povo que mais é desafiado é o povo preto, né? A gente é quem mais tem falta de oportunidade, a gente é quem mais tem dificuldade de conseguir emprego, a gente é quem menos tem acesso financeiro. Então, eu acho que desde o início da história, pelo menos, ou então pelo menos desde da escravidão, a gente sempre foi forçado a ser criativo. E acho que isso se reflete em tudo. Quando a gente fala na música, a gente sabe que de onde mais saem movimentos culturais, né, de onde mais saem os ritmos, que inclusive compõem a cultura brasileira, é o povo preto. Enfim, em todos os espaços, mas o que a gente sempre vê é isso, né? A gente é quem mais cria desde sempre. Mas não é a gente que é recompensado por essa criação. Essa criação sempre é apropriada e sempre gera lucro para outras pessoas. E eu acho que o desafio é entender como é que a gente consegue mudar isso. Quando eu comecei nessa área de criação,
Eu fui aluno da Universidade Federal Fluminense da Manhã Med School. Eu vim também no Festival de Criação e via pouquíssimas pessoas pretas falando aqui. Então, para mim, é uma vitória gigantesca essa mesa estar aqui hoje acontecendo. Eu via não só poucas pessoas pretas aqui, mas poucas pessoas pretas aí, porque pelo valor do ingresso, pouquíssimas pessoas pretas conseguiam assistir. Então, só de vocês estarem aí também é uma vitória gigantesca. Mas, ao mesmo tempo que, quando eu cheguei no YouTube, eu via que essa economia preta tinha grandes promessas e a gente conseguiu abrir grandes caminhos, né? Quando eu cheguei, por exemplo, a gente via várias campanhas que não se importavam de fechar publicidade apenas com influenciadores brancos. Anunciavam um squad, ligavam apenas para métricas, números, né? Nesse sistema aí capitalista, e não se importavam de forma nenhuma. Inclusive, a influência negra surge disso. A influência negra surge, né? Eu fui um dos cofundadores, a partir de um questionamento de uma campanha publicitária que lançou um squad só de pessoas brancas. E a gente começou esse movimento de questionar. Cadê o espaço dos pretos criativos, desses que estão sendo criativos em dobro, porque estão tendo que criar conteúdo sem equipamento, sem dinheiro, tendo que trabalhar, né? Era uma época onde a gente falava que a gente estava atrás dos brancos em relação à tecnologia e isso era mal interpretado. As pessoas achavam que isso era vitimismo. Hoje, pelo menos, acho que as pessoas têm consciência disso, né? Mas, ao mesmo tempo que a gente conseguiu muita conquista, como estar aqui hoje, eu sinto que nunca nossas conquistas foram tão atacadas. E como o próprio Felipe falou, isso, para mim, é reflexo de política de Estado. A gente tem, nos últimos anos, um Estado cada vez mais resistente à nossa presença, né? Uma ascensão aí de um movimento que não quer essa diversidade, que reage, é um movimento reacionário, que se sente incomodado de perder esse espaço que sempre foi deles. E, conforme isso vai acontecendo, a gente vai começando a ver essa publicidade que é tão diversa, voltando lentamente a ser o que era. Aí eu ligo a televisão e eu volto a ver aquelas campanhas que, alguns anos atrás, em 2020, na época de George Floyd, falavam tanto de diversidade, que a gente quer empoderar, não sei o que e tal. Todo mundo voltou a ter só gente branca ali e parece que passou. E eu vejo isso principalmente nos meus colegas. Quando a gente está falando de economia criativa preta, a gente está falando de criadores de conteúdo pretos, pessoas extremamente criativas, que desenvolvem várias funções, que têm que ser diretores de arte, roteiristas, editores, sem direitos nenhum, porque não tem nenhuma segurança financeira, não é associada a nenhuma empresa formalmente. Então, pessoas que às vezes estão trabalhando para essas plataformas, gerando audiência para elas, essas plataformas estão lucrando com essa audiência, porque depois do meu vídeo bombando tem uma publicidade dela, e a gente está trabalhando de graça. Em troca de uma publi que chega uma vez ou outra, que chega cada vez menos, porque parece que o boom do empoderamento passou. E aí eu vejo vários amigos meus começando a desistir dessa profissão, que prometia tanta coisa boa, né? Então, enfim, resumidamente, eu acho que é o momento de lutar para que não seja realmente uma onda, para que a gente consiga que essas conquistas sejam sólidas, que elas consigam continuar com a gente e que não passem só nos momentos de popularidade. E aí, eu vou emendar um ponto que é crucial, né? O que eu ouço por aí, nos corredores do mundo, é que o povo está de saco cheio. Ai, tudo é preto agora, né? É preto na novela, é preto, vaga afirmativa para pretos. Eu ouço gente branca dizendo por aí que estão tomando vaga. Gente, toma vergonha na cara, né? Vamos lá, mas vamos entender o que é esse tomar vergonha na cara. Porque a gente também não está aqui para ser professoral. Mas, quando a gente fala sobre se desenvolver junto, é sobre entender o porquê que está cansativo. Por que supostamente a gente não aguenta mais falar sobre representatividade? Porque representatividade é o item -3 da corrida. Para a gente chegar no zero, no zero a gente ainda precisa falar de pluralidade. Então a gente precisa se ver para além do pardo, do preto de pele clara, do preto retinto, a preta gorda, a travesti, a PCD. A gente precisa ver todos os tipos, a sua pluralidade, assim como nós, enquanto indivíduos humanos, somos. Porque senão a gente fica naquela caixinha da subjetividade do representante preto. E aí, se na própria individualidade essa pessoa comete qualquer questão, ela representa e leva todo o movimento. Pesado isso, né? Tem branco genial e tem branco que faz merda. O que faz merda não leva o branco genial pro buraco junto com ele. Então a gente precisa começar a repensar esse lugar. E aí acho que o próximo eixo da nossa conversa aqui, até para nutri-los, porque eu acho que esse é o nosso lugar aqui também. A gente não está aqui para
chorar e falar do problema, porque a gente está cansado de saber como ele é. E talvez vocês também estejam. Afinal, ninguém levantou a mão no começo, então vocês se comprometeram aqui comigo. Dito isso, eu acho que é o momento da gente amadurecer a pauta. Então, se a gente está cansado de falar sobre representatividade, pluralidade e tudo mais, qual que é o próximo passo? Qual que é a profundidade quando a gente fala de raça? O que a gente tem a dizer para isso? Queria muito ouvir o Felipe agora. Né? A gente está vendo essa onda, vamos falar de audiovisual um pouquinho, sobre representação na TV, nos programas, na publicidade também. A gente vê muito mais corpos pretos representados ali. Então, o eixo representatividade está finalmente começando a rolar. Né? Será que isso é real? O que está faltando para essa transformação ser completa, Felipe? Onda não, porque a onda morre na praia. Mas, olha, o mercado audiovisual mudou, isso é fato. Né? A gente hoje... Primeiro que existe um pacto. Né? Você me perguntou primeiro o que está faltando. Na verdade, depois do que está faltando, o que eu acho que falta a gente tem que entender que há um pacto entre audiência, conteúdo e marcas. Né? A gente não consegue só colocar lá na frente da tela se a audiência não pactuar e as marcas também não chegarem. Não existe negócio sem dinheiro. Não existe negócio sem gente consumindo o negócio. Então, acho que é um grande pacto entre esses três: conteúdo, bom conteúdo, audiência e dinheiro, no caso, marcas. Eu vejo de maneira otimista. A Luz foi otimista na fala dele, eu também vejo de maneira otimista. Cada dia que passa, e isso é visível. A gente vê hoje, por exemplo, as novelas brasileiras, sobretudo as novelas da Globo, com protagonismo negro em todas as novelas. Né? A partir do dia 4 de novembro, teremos 3 protagonistas negras nas telas, algo inédito. Né? E aí eu volto a dizer, o Brasil, apesar de 524 anos, ainda é um país jovem, ainda é uma democracia jovem. Né? A gente tem aí 30 anos, né, de pós-democracia, e a gente, em algum momento né, a gente flertou com algo contrário a isso. Então, é muito um caminho de puxa para frente, puxa para trás, puxa para frente, puxa para trás. A gente está aqui puxando para frente. Né? A gente está aqui conversando, ouvindo. Eu acredito muito na criação de pessoas como nós também, que estamos por trás das telas. Né? Eu sou de uma safra na Globo que eu vejo muitos criadores excelentes. Tem um ali, sentado ali, o Dimas Novaes, gênio. E pessoas que fazem a música, o audiovisual, as artes acontecerem também por trás, né? Não só no palco. A gente tem um aqui na nossa frente, Fiote. Então, a gente tem o mercado ele se aquece com o artista em cima do palco, o artista por trás do palco. E, no caso, como o Spartacus falou, o artista que está por trás e pela frente. Porque é isso, né? Essa revolução tecnológica permitiu com que muitos deixassem de ser apenas espectadores e passassem a ser fazedores. Né? São os novos fazedores, né? São ex-espectadores que hoje produzem próprio conteúdo e criam muito. A gente tem muita coisa boa na internet que eu olho e falo assim, cara, como é que pode isso? De onde tiram isso? E assim, a criatividade humana, brasileira, periférica, preta, é inesgotável, gente. É inesgotável. Para a gente sempre sobrou, pela falta, sempre sobrou o lugar da criatividade. Né? Seja na música, seja na arte, seja no futebol. Uma pena que a gente agora tem deixado de ser, mas ainda assim a gente ainda tem bastante resquícios de criatividade. E por essa falta, né, a Mari falou sobre favela, o PIB se favelas, fiz uma pesquisa recentemente sobre isso, se favelas no Brasil se tornassem um estado, seria o terceiro maior estado do Brasil, com 18 milhões de habitantes. 18 milhões de habitantes de brasileiros moram em favelas. Isso é 3 vezes, 4 vezes a população do Uruguai, por exemplo. Seria o terceiro, né, seria o terceiro maior estado, apenas abaixo de Minas Gerais e São Paulo. É muita gente, é muita coisa, é muito dinheiro. Então, eu acho que assim, a base dessa transformação continuar e não morrer na praia é o que eu te falei: política pública, pacto entre consumo, dinheiro e espectador,
né? Bons conteúdos, obviamente. E a gente aí consegue, levando papos como esse, isso aqui é fundamental, gente. Isso aqui, a gente está num ambiente como esse, né? Num ingresso que custa R$500. Terceiro lote, 800. Chegou a 800. A gente está podendo trocar essa ideia aqui com pessoas que são, exceto os Spartacus, pessoas que são mais de backstage e não de frente de tela, e não de... Né? A gente tem uma pessoa aqui que está há 50 anos fazendo muita coisa pelo movimento negro. Vou até costurar em função do tempo. Quero te Inclusive, eu ouvir tenho que parar de falar, também, porque Filó. ele tem que falar mais. Com toda essa sua trajetória, né? A gente sabe, a gente estava conversando nos bastidores e a gente fala muito sobre, para ter um palco, favela, num Rock in Rio da vida, por exemplo, quantos que não tiveram que fazer um corre antes, né? Então, com toda a sua experiência como um cara que fundou uma TV preta, o que você recomenda justamente para a gente deixar de ver esse movimento como uma onda, para que o mercado continue evoluindo de fato? Sendo bem prático, tá? Eu sou um cara eu costumo dizer, eu sou de ciências exatas, então eu tenho que construir a partir do primeira da base, né? Vim construindo, etc. Mas tem que ter muita paciência. Só que a gente vai ficando velho e aí a gente fica meio impaciente, né? Então, na real, eu acho que o caminho são as parcerias, tá? O que a gente construiu até agora foram a partir de parcerias. Agora, quando a gente vem para o campo da publicidade, como vem para o mercado, as agências têm que entender desta forma: olha, vou fazer uma parceria com essa proposta. Essa proposta me atende à vertente da diversidade. Tivemos, né, o advento de George Floyd, aí foi uma febre, as agências, uau, né, o mercado, a coisa agora deu uma esfriadinha, só saiu da pauta, a pauta é outra, são todas pertinentes. Mas o que falta, né? O que falta nesse mercado é o mercado ranquear mesmo o que acontece com o mercado afro-americano. Uma marca, vou citar aqui o nome, por exemplo, Jeep, Ford, Jeep, etc. Entra X naquela agência, tem ali automaticamente um percentual para a diversidade, com campanha própria, com campanha distinta, diferente do resultado, ou seja, se é 10%, 15%, vai ser aplicado desta forma, né, para essa comunidade. E lá eles não têm só a comunidade afro-americana, né? Tem outras comunidades, né? Tem asiática e tal. Você vê os anúncios, o mesmo carro anunciando para a comunidade negra, outro para a comunidade asiática e a comunidade não negra. Nós não temos isso aqui, não é? Por quê? Vamos forçar o modelo de negócio, não custa nada. Agora, cabe a nós, criativos, nos organizarmos e comprovar que a nossa audiência, comprovar os nossos números, porque só está na pesquisa. A última pesquisa que você falou, 1.7 lá, da locomotiva, ó. Mas a Preta Hub fez agora com outros parceiros e, né, deu o mesmo número praticamente. E aonde está esse dinheiro? Por que não investir? Então, vamos chegar lá? Esse mestre, esse CEO, olha, gente, vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma experiência. Mas, olha, tem que ter retorno, tem que ter marca, tem que ter audiência, tem que ter conteúdo, tem que ter excelência. Esses fatores todos não é uma coisa certa, gente. De boa, eu estou com 7,5, estou tranquilão. A boa é, o mercado tem culpa. Então, vamos aplicar de boa. Tem culpa no cartório. O momento é de reparação. E estamos falando de um mercado globalizado. A mesma marca que está investindo lá, por que ela não investe aqui? Porque não há uma provocação do mercado, porque senão ela faria. Que é o mercado dizendo, olha,
Vamos investir nesse modelo porque vai vender mais. Eu sou daquele tempo que chegavam para mim, ó, não vi uma pasta de Colgate, não vi um negro escovando os dentes no mercado, anúncio eu sou dessa época. Então, sendo bem prático, o lance todo está no modelo de negócio a ser criado. Cabe a nós nos organizarmos e provarmos por A mais B que vai valer a pena o investimento. É isso. Total. E estamos nos organizando, né? Estamos nesse movimento. Há trabalho, mas a gente segue firme porque é um trabalho que vem de antes, né? É como a gente fala sempre, é a continuação de um trabalho ancestral. E vou puxar a bola para tu, Mari. Falando aí um pouquinho dessa questão de tirar todo esse movimento do conceito de onda e fazer de fato a coisa acontecer, o que você enxerga como tendência? Tem porta se abrindo? A gente vai ter que meter o pé mesmo? Quais são os dilemas, né? Eu sou sempre a favor de meter o pé na porta. Não, brincadeira, mas sou a favor. Que conste. Chama a gente. Mas o que é engraçado é isso. Eu acho que o que o Dofiló falou é essencial. É fundamental. Porque não é... Eu só vou discordar do seu um ponto. Eu não acho que a gente tenha mais que provar A mais B. Eu acho que aí é um outro processo que é falta de coragem de quem está liderando ali, de quem está segurando esse cheque, de quem está segurando isso. Porque o dinheiro tem. Tem duas pesquisas que são bem interessantes, que é o seguinte, rolou um censo do Observatório da Diversidade, que, depois desse movimento todo, assim, não tem mais lideranças de mulheres pretas, praticamente. Porque o mercado, por exemplo, todas as agências, todos os boards de empresa, trocaram, né? Sempre tem uma renovação. E se vocês forem reparar, inclusive sem criticar muito, meio mensagem, por exemplo, todos os últimos anúncios, entrou 5, 6, 7, 8, 9, 3, 4, um monte de cara branco, e em todos entraram uma ou duas mulheres, que, por coincidência, são maravilhosas, conheço elas e tal, mas uma força menor ali, né? Então, tem esse outro lugar, que é aquele lugar da resistência também, mas tem esse comprometimento. Isso, para mim, é falta de ousadia em algum lugar. É olhar para outros lugares também. A sua solução é fundamental. Vamos pegar esse dinheiro, vamos entender aqui, pô, Jeep, eu quero, mas aí vem da marca, que aí vem da agência, que aí vai batendo no parceiro, que vai batendo, vai batendo, vai descendo, vai descendo, vai descendo. E tem um pensamento, uma matemática, que é o seguinte, o dinheiro da Jeep, sei lá, se você for pensar quem compra carro, se for pensar na situação do Brasil, quantas pessoas pretas estão usando o Renegade? Porque eles compram, eles consomem. A gente compra, a gente consome. Meu telefone é um iPhone, eu tenho um tênis maneiro. Aí de quem falar que não é, porque eu gosto muito de tênis, como toda pessoa preta, entendeu? Eu gosto muito de tênis. Ele é maneiro, ele é legal, a gente consome, a gente está dando esse dinheiro, a gente está devolvendo esse dinheiro. E aí tem o outro lado, que também pode ser uma escolha sua, pessoal, que é a mesma escolha dessa empresa. Aonde que eu vou gastar também o meu dinheiro? Eu vou comprar esse carro? Eu posso pressionar de uma certa forma? Eu posso ter um pensamento, que é isso, saindo desses lugares ali encalacrados, eu vejo muita coisa boa por aí. Eu vejo muita revolução, pequenas revoluções acontecendo, e principalmente fora dos eixos. Assim, quando a gente tem esse número de uma favela, Felipe, que você traz, e entender que só está abaixo do Sudeste, a favela, mas tem o Brasil inteiro. O Brasil inteiro não é o Sudeste. O dinheiro está concentrado aqui, a grana está concentrada aqui. As pessoas que estão produzindo por aí, as nossas pessoas que estão produzindo por aí, estão dependendo de edital. Como é que a gente chega nessa grana boa? Como é que a gente faz uma outra pressão? Como é que eu, enquanto pessoa que trabalha naquela marca, faço alguma coisa além do meu grupo de afinidade? Qual é a minha pressão além do meu grupo de afinidade? Qual é a minha pressão além de pedir um tempo porque eu estou com burnout? Não sei se eu quero voltar. Se eles me pressionam nesse ponto, talvez eu possa pressionar de volta, porque eu também consumo. E aí, quando a gente fala de consumo, é falar sobre dinheiro. Eu não estou falando para todo mundo fazer um piquete, vamos deixar de comprar naquele mercado. Ou talvez sim,
Não estou aqui para ajudar ninguém, não. Talvez eu esteja mais só para jogar um monte de pergunta para vocês, para todo mundo entender o que a gente faz. É igual falar de Brasil Core, que está vendendo pra caramba, né? O Brasil é bonitão. Massa. Quem que está usando Juliette? Aonde? São Paulo, Pará, Belém, Piauí. Que cria esse? Da onde? É o core de quem? É o core do Sudeste? É o core de um menino no Rio Grande do Sul? Ou é um cara no Amapá? Então, a gente tem um pensamento que é muito centrado aqui. E isso o tempo inteiro. Isso é para o tempo inteiro. Legal que a novela vai ter 3 pessoas pretas. Isso não vai voltar. Quando a gente fala de onda, isso é um ponto que eu tenho certeza absoluta quando fala de tendência. Não vamos voltar atrás, porque eu sei que eu não vou sair do meu lugar. Você vai sair do seu? Vocês vão sair de vocês? Vocês vão sair do lugar de vocês? Talvez para andar para frente, porque para andar para trás eu não aceito. Para tirar do lugar que eu estou, não vai me tirar. Com certeza absoluta. Então, se você não vai me tirar, e se você não vai fazer também o que a maioria está pedindo, aí é democracia. Sai do caminho. Saia do caminho. Saia do caminho dessas pessoas. Saia do caminho dessa economia. Saiam da frente da criatividade. Se vocês não conseguem ser criativos, saiam do caminho da criatividade. Porque o que vocês estão cuidando é do dinheiro, não desses lugares. E são esses lugares que movimentam esse dinheiro. Então, tem essa simbiose, sabe? Eu acho que a gente tem que entender esse lugar de como que a gente pressiona. E não é pressionar fazendo petição, não é isso, não é sobre isso, mas a gente já está nesses lugares. Temos que ser mais do que um grupo de afinidade. E até fazer um adendo, a gente está com o tempo acirradíssimo, mas a conversa é boa, passar rápido. Vou jogar uma pergunta aqui rapidamente. Quem aqui, com a sua função, com o seu trabalho no seu dia a dia, já abriu a porta para uma pessoa preta para um job? Levanta a mão. A gente também levanta? A gente também levanta. Tá bom, mas dá para melhorar cada vez mais, hein? Porque é um pouco sobre isso, né? Um pouco a gente movimentar e a gente abrir a porta, que é o que a gente faz. E vamos falar um pouquinho do seu universo. Spartacus, que já passou, acho que em diversas cadeiras nesse contexto, né? Tanto no lugar do criativo, do corporativo, do mundo da TV, tanto da parte dos bastidores quanto da parte de quem está na frente da câmera, e agora criando conteúdo. Quais são os desafios, né? Como é que é lidar? Como é que está a saúde mental nesse contexto? Conta aí pra gente. Só pedir pra gente ser um pouco mais breve agora nessa reta final por causa do timing. Vamos lá, em 5 minutos. Eu sinto que, para nós negros, o nosso desafio é realmente saber como ser autêntico nesse espaço. Porque muitas vezes a gente quer colocar essas questões, mas a gente navega em um ambiente onde muitas vezes isso pode ser percebido como militante, isso pode ser percebido como vitimismo. Então, a gente tem que ser muito estratégico nessas negociações, nesses discursos. E não dá para... Por mais que às vezes a gente queira gritar e falar assim, gente, pelo amor de Deus, está todo mundo notando que vocês utilizaram a nossa pauta para lucrar e estão abandonando. A gente tem que falar, não, gente, olha, é importante continuar investindo na comunicação com pessoas pretas porque elas continuam consumindo, sabe? Tem que entender qual é a linguagem do sistema, qual é a linguagem dessas pessoas, tem que entender como é que se posiciona nesses espaços. E, enfim, eu acho que uma das coisas que eu entendi também que é importante a gente entender é que se esses convites e essas oportunidades não aparecem, a gente tem que fazer o que a gente sempre fez, que é ir lá e criar. Como você falou que tem que meter o pé na porta, né? E eu sinto que, às vezes, o sistema ele destrói o nosso pé. E aí o que a gente faz é a gente criar outra porta. A própria Beyoncé fala, se não me chamaram para a mesa, eu vou construir a minha mesa. Então, por exemplo, se não convidam criadores e apresentadores negros para apresentarem muitos programas, vou criar o meu programa. Lancei essa semana. Coisas na nossa cabeça. Um podcast em parceria com a Rede de Saúde Mental do TikTok Brasil para poder falar de saúde mental com vários convidados incríveis, idealizado por mim e pela minha equipe durante 2 anos. Fizemos tudo. Nunca produzi um projeto na vida. Eu sempre fui a pessoa que era o apresentador. Agora, produzir, falar com todos os profissionais para poder botar aquilo de pé, nunca fiz. Mas como as oportunidades, às vezes, são mais difíceis para a gente aprende. Então, acho que para quem é preto, o que eu diria para vocês é, lembrem-se da potência criativa que vocês são, lembrem-se de todo o esforço que seus ancestrais fizeram para que vocês estivessem até aqui, e tenham fé que esse esforço que vocês estão fazendo vai abrir muito mais portas para os que virão depois. Então, e para os brancos, eu diria que entender que nós somos a maioria da população, nós consumimos, nós estamos aqui. Nós não vamos embora. Por mais que o mercado mude, por mais que as tendências mudem, a gente continua aqui.
Então não tem como tratar isso como uma moda passageira. Pode, às vezes, tratar, talvez, sei lá, falar de militância preta é uma coisa muito 2020. Eu não sou só preto, eu sou um profissional de comunicação. O meu podcast não é sobre ser preto. Meu podcast é sobre saúde mental. Eu estou aqui para falar como comunicador, antes de falar como ser preto. Então, acho que lembrem-se disso. Antes de nos contratar por sermos negros, consigam olhar para a gente e ver o nosso talento de comunicação, ver o nosso talento criativo, porque o racismo é todo sobre isso. O que a gente está pedindo não é, sabe, favor por ser preto. A gente está pedindo que vocês consigam lutar contra a cegueira estrutural que é colocada na cabeça de vocês, que impede de notar a nossa entrega, o nosso talento, o nosso potencial, tudo que a gente consegue trazer para as marcas que confiam na gente, toda a criatividade que o nosso povo sempre teve há tanto tempo. Então, acho que é sobre isso. Vou passar para o Lu e vou pedir para ele chamar o nosso filme Manifesto e falar uma coisa em relação a isso que o Spartacus falou, que é, se vocês querem co-criar com a gente, chega da gente ficar só com a verba da diversidade. Vamos ficar com a verba de marketing, vamos discutir o projeto do ano, vamos fazer o Megazord, né? Você vê que se investir em novembro, se investir num projeto pontual com a verba que sobra lá do Comitê de Diversidade, dá lucro pra caramba, ganha prêmio, funciona. Já pensou se a gente ficar com a verba do ano? Se a gente construir junto pro Brasil Real? O que a gente pode fazer segunda-feira para mudar o jogo, Lu? E chama o nosso filme aí na sequência, por favor. Pô, depois de escutar tudo isso, voltar para essa cadeira e continuar fazendo a mesma coisa, tá fazendo muito errado. Porque, pô, eu aqui sentado, eu tô tomando porrada também, já tô aqui assim. Então é isso, assim. Acho que, só finalizando também, eu acho que a gente tem duas responsabilidades como mercado de comunicação, que é como consumidor e como profissional. O que a gente consome, o que a gente vê, também é uma responsabilidade nossa. Tá todo mundo ficando meio doente, assim, de consumir redes sociais e tudo mais. Acho que essa é uma reflexão que daria outra mesa dessa. Mas vamos direcionar o que a gente está consumindo, o que a gente quer potencializar. A gente tem exemplos de outros países e outras culturas que olham para a sua própria cultura e transformam em potência. A gente, como povo preto, é potência. Como é que a gente faz isso virar cultura do país para virar economia criativa, né, que a gente está falando? Então, segunda-feira é não fazer a mesma coisa. Não é contratar a mesma produtora que você contrata sempre. É tentar achar uma outra vertente. Ah, dá medo, eu preciso da minha entrega, meu cliente vai cobrar. Tenta. Dá oportunidade. A galera vai fazer com sangue no olho, com a vontade que vocês não fazem ideia. Assim. Então, e dá oportunidade também para a pessoa preta oferecer o que ela tem de melhor. Que eu acho que é isso também. Porque quando a gente olha para a liderança, para a figura de liderança, e não se reconhece, fica muito difícil de conversar, fica muito difícil de dialogar. Então, a gente tem que se abrir para esse diálogo e colocar lideranças pretas também para fazer a coisa andar. Então, com isso, eu vou chamar o manifesto para a gente assistir, que acho que tem uma mensagem que conversa um pouco com o que a gente está falando. Somos a mudança que buscamos. Estou mudando as coisas que não posso aceitar. O táxi não para você, mas a viatura para. Em nós, até a cor é um defeito, um imperdoável mal de nascença, o estigma de um crime. Se queremos chegar a algum lugar juntos, devemos estar dispostos a dizer quem somos. O ódio não é capaz de afastar o ódio, apenas o amor consegue fazer isso. As pessoas podem aprender a odiar, e se podem aprender a odiar, pode-se ensiná-las a aprender a amar. Para que a discussão se amplie, é fundamental compreender que estamos em um lugar de tratamento diferente. Por isso, digo sempre aos meninos e meninas que têm origem parecida com a minha: não há vida com limite pré-estabelecido. Seu lugar é aquele em que você sonhar estar. Eu tenho um sonho. I have a dream. Precisamos ser criadas para a liberdade. O mundo é grande demais para não sermos quem a gente é. Nunca seja limitado pela imaginação limitada de outras pessoas. A gente precisa se ver nos lugares para saber que a gente pode estar onde quiser estar. O que realmente mede a sua coragem não é o fato de você ter alcançado ou não o seu objetivo. É de ter decidido levantar e sacudir a poeira, independentemente de quantas vezes tenha fracassado. Se você não tiver uma força extraordinária, não consegue passar por isso.
mas eu vim ao mundo para lutar. Nós estamos aqui. Esse filme, se vocês acham que esse jogo começou ontem, ele foi produzido com fala 100% dos nossos ancestrais, vivos e antepassados. O roteiro desse filme, nenhuma frase foi criada por nós, tem frases das mais célebres personalidades pretas, de um discurso que a gente já está cansado de falar, mas segue repetindo com fervor, porque a gente está continuando um trabalho ancestral e os nossos pequenos continuarão o nosso trabalho. Então, quero agradecer ao clube, quero agradecer em nome do Influência Negra, quero agradecer a todos vocês que estiveram aqui com esse debate de altíssimo calibre e quero dizer que a gente está aqui. É só querer ver. Um beijo e bom festival, gente. Chamar a Mari de volta.